Algoritmos e linguagem C++. Esse assunto será o tema abordado no capítulo 8 e no capítulo 9 do nosso livro. Basicamente, vamos falar de séries com e sem funções. Em algumas outras literaturas, esse tema também é conhecido como somatório de sufixos ou somatório de prefixos, ou ainda soma de predicados. Se nós olharmos no início do capítulo 8, vamos ver uma sequência de números 2, 5, 8 e 11 sendo desenvolvidos de duas maneiras diferentes. Uma com parâmetros do comando for indo de 1 até n, sendo menor ou igual a n. E outra com um parâmetro dentro do comando for sendo alterado. E ainda poderia fazer uma terceira solução através de somatória. Nós já explicamos isso em uma aula anterior, onde o primeiro caso funciona como um conceito de termo geral, ou seja, a expressão do comando dentro do comando for é calculada a partir da variável de controle. O segundo caso, nós temos os parâmetros devidamente programados de forma a dar o resultado apropriado. E o terceiro caso, o incremento por somatória na própria variável. É interessante que, na verdade, os valores podem ser calculados como se fosse uma PA, né, uma projeção aritmétrica. E aí também caímos uma outra questão interessante. Podemos fazer isso começando o valor de inicialmente 0 até n, ou seja, na verdade até n menos 1, ou o valor de i começando de 1 até n exatamente, e menor ou igual a n. Basicamente, são duas maneiras diferentes de aplicar a PA. Então, para a sequência 2, 5, 8 e 11, podemos usar as duas maneiras de cálculo da PA, seja tanto como um termo geral ou na expressão dentro da própria dos parâmetros do for, ou por somatória. Bom, nós vamos começar a falar de somatória de termos, né? E como a gente está usando uma expressão que é uma progressão aritmétrica, né? Existe a fórmula da somatória, mas o nosso objetivo é mostrar como a gente faz o processo de somatória interativamente no computador. Ou seja, o procedimento de somatória no computador, se nós vamos pegar aquela sequência 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, como é que nós vamos fazer a somatória? Nós vamos ter uma variável inicializada com 0 e no meio da expressão, no meio do looping, a somatória vai ser algo do tipo assim: soma é igual à soma anterior mais a parcela da vez. Então vamos pegar novamente aquela sequência que era 2, 5, 8 e 11, só que agora eu quero não apenas os termos, eu quero a somatória. Uma das maneiras que eu posso fazer seria por um incremento por soma, ou seja, eu crio uma variável p parcela e essa variável p no meio do meu looping, eu tenho a minha somatória inicializada com 0, eu tenho a minha variável parcela inicializada com o primeiro valor, no caso p, e no meio do looping a parcela é igual, a somatória é igual à somatória anterior mais a parcela. E eu dentro do looping faço o incremento para a próxima rodada. Uma outra forma é usar o termo geral, ou seja, eu não preciso inicializar a minha variável parcela antes do looping, porém durante o looping ele calcula a parcela usando a equação matemática do termo geral. E a partir daí eu posso fazer novamente somatória igual a somatória anterior mais a parcela. Vamos ver um pouquinho o conceito de função void. Void em inglês quer dizer vazio. Sendo assim, é possível se fazer funções que não retornem valores, ou seja, uma função que não tem um valor de retorno na declaração return, ou pode até não ter o return. As funções podem ter um parâmetro de entrada ou não, dependendo da lógica. E a questão de ter um return ou não, como eu disse, não é necessário. Se nós pegarmos o exemplo 8.2 no nosso livro, nós vamos ter duas soluções. A primeira solução, a sequência é calculada diretamente no corpo principal da função, a solução número 1. Veja que nós temos as soluções apresentadas em algoritmo, em fluxograma e a codificação em C++. Repare que
a expressão é calculada como um termo geral dentro do looping. Mas a solução 2 usa o recurso da função void que a gente havia mencionado. Então, o que acontece? Nós temos também novamente a solução em algoritmo, fluxograma e C++, mas presta atenção. Nós temos a declaração da função exibir, e ela recebe como parâmetro o número de termos que nós vamos querer calcular. E no meio do meu looping, o looping está dentro da função exibir. Então eu chamo a função exibir naturalmente no meio do programa e ele faz o cálculo. Repare que como ela não tem um retorno, ela também não é atribuída a nada, ela simplesmente eu tenho exibir n parcelas e ele faz o looping para a gente. Detalhe, em algoritmo, né, quando a gente chama a função exibir, ela simplesmente, esse fluxograma, em algoritmo nós temos ela aqui declarada como procedimento, tá? E no fluxograma, né, nós temos a função exibir dentro, um fluxograma só para a função exibir e a função exibir sendo chamada no programa principal. Analogamente, podemos usar esse mesmo princípio para a sequência de números elevados, um parâmetro qualquer elevado a uma potência. Por exemplo, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. Novamente, no exercício 8.3, temos duas soluções. Uma onde isso acontece dentro da função, dentro do programa principal. Então veja que ele exibe cout pou x, i, ou seja, eleva x à variável de controle i. E na solução 2, nós temos a função exibir, onde eu passo como parâmetro a função exibir o valor de x e quantas parcelas eu vou querer, e ele faz a função exibir. Muito bem, usar funções nesses cálculos é algo interessante porque pode nos facilitar a desenvolver alguns raciocínios. Vamos ver esse outro cálculo aqui que também é interessante, né? Então agora eu quero a somatória dos elementos, né? Ou seja, do parâmetro x elevado às diversas potências, tá certo? E tem uma diferença nesse slide. Repare que essa função, ela não é void. Ela é uma função que vai exibir e vai retornar um valor. Então nós temos ali double, exibir cálculo, double x e n. Então dentro da função eu tenho lá a minha somatória zerada, eu tenho for de 1 até n, eu faço o cálculo da parcela, somatória igual a somatória anterior mais pou x, i, e eu tenho o cout x, i, ou seja, essa função, ela além de calcular a somatória, ela exibe durante o seu cálculo as parcelas. Repare que na chamada da função na main, né, eu tenho cout, soma, e exibe e calcula, né? Se você executar esse exercício, você vai perceber que ele vai dar a resposta, mas antes de dar a resposta da soma, ele vai exibir os diversos termos da função. Muito bem. Quando nós combinamos números com variáveis, né, nós acabamos podendo fazer um polinômio, né? No nosso caso, eu desenvolvi anteriormente uma série de somatória do número 2, 5, 8, 11, que tinha um termo geral em função da variável i, 3 vezes i menos 1. E também acabei de mostrar uma variável onde o que era uma somatória dessa variável com as potências dela. Então, soma de x à primeira com x ao quadrado, com x ao cubo, x à quarta e assim sucessivamente. O termo geral seria x elevado a i. O interessante é que se combinarmos os dois, né, as duas séries, nós vamos ter somatória de 2 vezes x mais 5 vezes x ao quadrado, mais 8 vezes x ao cubo, mais 11 vezes x à quarta. Isso lembra um polinômio, né? Na verdade é um polinômio, tanto que o nome são séries polinomiais, que é o que a gente aborda no capítulo 9 do livro. E o termo geral para essas parcelas é exatamente o quê? 3 vezes i menos 1, sendo o coeficiente, vezes x elevado a i. Ou seja, por que se chama séries polinomiais? Porque as parcelas da série têm uma lei de formação. E vão existir o número de parcelas que interessa, né? 4, 5, 10, quantas você passar para o programa calcular.
com a vantagem de que existe uma lei de formação, um termo geral para cada parcela. Eu tenho agora, eu botei, a minha série polinomial tinha só o numerador, agora eu tenho um denominador. E também o denominador tem uma lei de formação. Então, assim como o numerador eu tinha o coeficiente vezes x elevado a uma potência, agora minha parcela também tem o denominador. E o denominador também tem uma lei de formação, particularmente no caso 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente. Ou seja, minha série polinomial é a soma das frações 2x sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 4 mais 8x ao cubo sobre 5 mais 11x à quarta sobre 6 e assim sucessivamente. Existe uma lógica. Essa lógica está na lei de formação, no termo geral. Outra regra que pode acontecer é a troca de sinal, a mudança de sinal. Por exemplo, existe uma série matemática que o número π pode ser calculado com a soma de 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 mais 4 sobre 5 menos 4 sobre 7 e assim sucessivamente. Mas repare que entre um termo e outro existe uma troca de sinal. A troca de sinal pode acontecer de duas maneiras. Uma delas, como está assim, alternância de sinal aí embaixo, né? Eu inicializo uma variável com um valor unitário, por exemplo, t igual a 1, e no meio do looping eu multiplico a minha parcela por t. E eu troco o sinal. Como é que eu faço isso? Eu digo que t é igual a menos t. Então, nesse processo, uma vez ele vai passar com t valendo 1, depois t vai valer menos 1, depois t vai valer menos 1 vai ser mais 1 e assim sucessivamente. Uma outra forma é usar a propriedade da potência, né? Eu posso fazer menos 1 elevado à minha variável de controle. Então, por exemplo, se eu fizer menos 1 elevado a 1, vai ser menos 1. Se eu fizer menos 1 elevado a 2, vai ser mais 1. Se eu fizer menos 1 elevado a 3, vai ser menos 1. Se eu fizer menos 1 elevado a 4, vai ser mais 1, e assim sucessivamente. Mas alguém poderia dizer, escuta, mas acontece que a minha potência, por exemplo, eu vou querer que ele seja negativo quando a potência vier a ser par, ou positivo quando a potência é ímpar. É muito fácil, é só você somar 1 na potência. Então, por exemplo, menos 1 elevado a 1 mais 1 seria menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 mais 1 é menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 mais 1 é menos 1 elevado a 4. Então você consegue fazer alternância de sinal dessa forma. Esse e outros exemplos são bem explicados no livro, no item 9.3. Né? Então, veja, minha variável i vai valendo de 1 até 3, de 1 até n, né? E no meio do looping eu quero que seja feita a troca de sinal. Então nós temos as duas formas para trabalhar. Então vamos ver novamente o nosso termo, a nossa série polinomial. Só que agora o nosso termo geral, né, tem uma troca de, né? Então, uma das soluções, como eu disse agora há pouco, seria usando a potência. Por exemplo, eu no meio do meu termo geral eu acrescento lá menos 1 elevado a i ou a i mais 1. No nosso caso, para dar certo nesse exemplo, precisei colocar a i mais 1. Uma outra solução é eu colocar a troca de sinal. É mais simples, mas requer mais comandos na minha lógica. Então, eu vou ter que inicialmente declarar a variável trocadora de sinal, eu vou ter que inicializar a variável trocadora de sinal com um valor unitário, vou ter que botar essa variável trocadora de sinal no termo geral e no meio do meu looping eu vou dizer que o trocador de sinal é igual ao a menos o trocador de sinal, ou seja, ele chega valendo 1, então menos 1 ele passa a valer menos 1, depois ele chega a valer menos 1, menos 1 ele passa a valer mais 1. E assim ele faz a troca de sinal que nos é importante. Outra situação que às vezes acontece nas nossas atividades, né, nas nossas séries polinomiais, é que eu preciso às vezes calcular o fatorial. O fatorial é uma produtória. Então, como é que funciona? Eu inicializo uma variável com o valor 1, né? E no meio do looping eu digo que ela é igual a ela mais a variação da variável de controle. Então,
eu consigo fazer com isso um número fatorial. Então, por exemplo, se a minha série tiver no meu denominador não mais números como era 3, 4, 5, 6, mas se eu tivesse, por exemplo, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial, então eu precisaria ter no meu programa uma função fatorial e chamar essa função fatorial para ser no meio do meu termo geral. Então, por exemplo, né, da série simples, sem fatorial no denominador, para série fatorial, o termo geral ficaria algo do tipo assim: a parcela é igual o trocador de sinal vezes a lei de formação do coeficiente vezes x elevado a i dividido pela função fatorial da lei de formação do número do fatorial, no caso aqui i mais 2. Basicamente, o meu termo geral passa a ser calculado dessa maneira. A troca de sinal e a função fatorial chamando a lei de formação. Uma outra forma seria eu ter variáveis e eu faço o implemento nas variáveis. Então, por exemplo, eu poderia pegar e pensar na parcela quebrada em 3 variáveis. Né? Então, por exemplo, o coeficiente seria a variável a potência do x seria a variável b, e a expressão que vai ser levada a calculado fatorial, a variável c. E eu faço, no meio do meu looping, o acréscimo. Por exemplo, eu faço uma rodada onde a é igual a anterior mais 3, né? O b é igual ao b anterior mais 1, o c é igual ao c anterior mais 2, mais 1, mas eu teria que, antes do looping, inicializar, né? Então, essa expressão ela é interessante porque você pode fazer tanto por um acréscimo de valor, né? Ou você pode pensar nessas variáveis separadas como cada uma delas sendo uma PA. E aí você define a melhor forma de criar a lógica do seu programa. Uma outra maneira interessante é nós colocarmos a série matemática dentro de uma função. Por exemplo, eu poderia criar uma função chamada soma. Veja esse exemplo simples aqui, os números ímpares, 1, 3, 5, 7. Né? Eu tenho o programa principal, onde eu passo como parâmetro para a função soma apenas quantos termos eu quero, e dentro da função soma, eu tenho a lógica que faz o cálculo propriamente dito. Da mesma forma, se eu tivesse mais parâmetros, por exemplo, frações, uma série polinomial, em vez de passar apenas o parâmetro x, eu passaria, por exemplo, o parâmetro de quantas parcelas, eu passaria, por exemplo, x e o número de parcelas. E eu faria a lógica do termo geral ou qualquer outra lógica que julgar conveniente dentro da função. Simplifica bastante o exercício. E, obviamente, você pode considerar isso até com troca de sinal, com fatorial e outras alternativas. Será que com essa explicação ficou um pouquinho mais fácil entender como funções trigonométricas, como o seno, por exemplo, fica desenvolvido? Né? O botãozinho da nossa calculadora usa, por exemplo, essa série matemática do seno, que é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial, até quantas parcelas forem necessárias. Espero que com essa explicação nós tenhamos deixado um pouquinho mais claro o conceito de séries matemáticas.